Olá, gente, aqui mais France e estamos ainda dando seguimento à questão da playlist do léxico do Novo Testamento grego ao alcance de todos, ou seja, um dicionário do Novo Testamento, onde a gente está apresentando algumas palavras do Novo Testamento grego e fazendo uma relação com o português, e assim a gente, de forma que seja ao alcance de todos, de forma que a gente possa ampliar o nosso vocabulário aqui, por exemplo, do grego, né, do grego do Novo Testamento, aprender mais algumas palavras novas e assim vai melhorar mais e mais assim o nosso vocabulário, beleza? O que que você vai ver nesse vídeo? O que que será apresentado em todos os vídeos dessa série? Geralmente a palavra do dia, a palavra que a gente vai estar comentando. Nesse momento estamos comentando apenas substantivos e posteriormente da apresentação da palavra a gente fala sobre o conceito dessa palavra, né, o conceito lexical, as possibilidades de tradução dessa palavra. E aí, posteriormente, a gente apresenta aí as ocorrências dessa palavra, quantas vezes a palavra aparece no Novo Testamento grego e assim, obviamente, no texto em português. E a gente faz sempre o ranking dos autores, os autores que mais usaram essa palavra. Então, pega todos os autores que usaram essa palavra e faz um ranking. Quais são os que usaram mais? Aí vai o primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar. Que no final você tem aí um ranking um vocábulo. Você consegue criar um vocábulo dos autores bíblicos. Quais são as palavras que os autores bíblicos mais usaram, né? A gente consegue fazer isso aí. Vamos lá, eu estarei deixando o link na descrição deste vídeo, dos outros vídeos que já falamos aqui no canal sobre essa playlist aqui. Vamos lá então. A palavra de hoje é a palavra hagiasmos, né? Falando aqui com o artigo hagiasmos. Ela está acompanhada, que é a palavra em vermelho, está acompanhada com o artigo, essa parte em preto, né? Te parece um ozinho. E aí seria o artigo, que é um artigo do masculino singular, do nominativo masculino singular. Sempre falo de nominativo como a ideia de um sujeito, né? E aí você tem aqui as possibilidades. Morfologicamente já sabemos que é um substantivo masculino e nesta forma aqui está no singular. E as possibilidades de tradução são, por exemplo, a palavra em português, a palavra santidade, ou então a palavra santificação, ou a palavra consagração. Eu peguei o exemplo da revista atualizada, todas as traduções, todas as ocorrências dessa palavra, a palavra hagiasmos, aparecem para santificação, foram traduzidas como santificação. E aqui entra a ideia do processo de fazer ou tornar-se santo ou separado. E aí, sobre as ocorrências que temos 10 ocorrências dessa palavra aqui no Novo Testamento, lembrando que é o substantivo e não o verbo santificar ou coisa do tipo, não, é apenas a palavra, o substantivo hagiasmos, né, e suas derivações, suas terminações. E aí a gente tem 10 ocorrências, sendo que a primeira ocorrência aparece no nominativo, são duas vezes, a ideia de o substantivo ali como um sujeito ou qualquer coisa que seja. Como eu sempre digo, tem que analisar cada caso para saber que tipo de nominativo é. Mas enfim, aparece como Rohagiasmos, que é a palavra que a gente está apresentando aqui. Neste formato ela aparece apenas duas vezes. E aí, como eu sempre explico, a parte em verde é o artigo, aqui no lado esquerdo, né? A parte do meio é sempre o radical da palavra, que a gente conhece em português, o tema, coisa desse tipo. E na frente, exatamente a variação que a palavra sofre devido às suas declinações, que quando a gente vai fazer a análise sintática, saber a função sintática de cada palavra na oração, a gente vai saber se ela é o nominativo, se ela é o sujeito daquela frase, se ela é objeto direto ou indireto, coisa desse tipo. Aparece duas vezes no nominativo, eu já citei as duas vezes que ela aparece nessa forma aqui no Novo Testamento. Aparece outra forma também no dativo, que seria to hagiamon, hagiasmo, hagiasmo, to hagiasmo. E aí você tem no dativo aqui, que continua como sendo um masculino singular, aparece 5 vezes. Todas as vezes e aí eu coloquei um exemplo aqui em 1 Tessalonicenses 4,4. Todas as vezes que essa palavra aparece, ela vem precedida de uma preposição locativa, alguma coisa assim, pode, dependendo, tem que analisar. Acho que essa preposição sempre é locativa. E aí você tem a preposição en, né? É a preposição en. Aí eu dei o exemplo aqui. En hagiasmo. Hagiasmo. En hagiasmo. E aí você tem in hagiasmo. E aí você tem a ideia aqui do dativo.
para falar aqui. Aí você tem depois no acusativo, que seria talvez um objeto direto. A coisa mais simples que eu posso falar é isto. E aí você tem ton hagiasmon, ton hagiasmon. E aí no acusativo aparece 3 vezes, uma das vezes é em Romanos 6:22. Quase sempre ela aparece precedida de uma preposição grega eis. E é a preposição grega que aparece quase 2.000 vezes no Novo Testamento, 1.768 vezes. E aí você tem o exemplo, eis hagiasmon, eis hagiasmon. E aí ela aparece das 3 vezes, aparece 2 vezes acompanhada dessa preposição, que geralmente essa preposição, quando está junto de um caso acusativo, ela tem uma ideia de para. Então poderia ser alguma coisa como para a santificação, alguma coisa para a santificação, certo? E a outra vez aparece com outros artigos aí em outra construção. Basicamente é isso aqui. Vamos só para o ranking de uso dessa palavra. O primeiro lugar vai para o apóstolo Paulo, que usa essa palavra, esse substantivo, 8 vezes, a começar em Romanos 6:19, seguido pelo autor aos Hebreus, que usa no 12:14 a ideia de sem a santificação ninguém verá o Senhor, e seguido aí pelo Pedro, né, autor da primeira carta, que está na primeira carta 1 e 2, sobre a santificação. E aí vai o destaque para dizer que esse vocábulo aqui, isso aqui é uma palavra que já vai para o vocábulo paulino, né? Então é uma palavra que Paulo usou mais do que qualquer outro autor. Basicamente é isso. Se inscreva no canal, deixe um comentário se quiser aí. Se quiser fazer algum tipo de observação, correção, qualquer coisa, deixe nos comentários, que é sempre bem-vindo aí para a gente estar melhorando aí, aperfeiçoando mais e mais. E mais uma palavra aí a gente pôde ver nesse vídeo de hoje, e para ampliar mais o nosso repertório aí, beleza? Qualquer coisa deixe um comentário, se inscreva, ative as notificações para receber os próximos vídeos, e até o próximo aí. Valeu, fui!